Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês como eu consegui conquistar mais de R$ 200.000 investidos com apenas 22 anos de idade. Pessoal, eu vou trazer aqui uma estratégia para você multiplicar o seu capital em muitas vezes. E detalhe, tá? Eu consegui aí na minha carteira mais de 40% ao ano, principalmente utilizando essa estratégia aqui. Perceba aqui, ó, em apenas 2 anos de carteira eu consegui 154% de rentabilidade, que acabou me colocando em um patamar muito diferenciado aos meus 22 anos de idade. E também vou falar aí para vocês as ações que eu estou investindo atualmente e a perspectiva dessa carteira no médio a longo prazo. Então já fique comigo aí até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre essa carteira, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa: atingir mais de R$ 200.000 investidos com apenas 22 anos, ou 20, tá? Se você for mais novo ou for mais velho, acredito que seja assim um patrimônio bastante substancial. É óbvio, pessoal, que não é milhões, tá? Não é ali 1, 2, 3 milhões, então eu não sou um milionário, tá? Ainda não, mas acredito que lá no longuíssimo prazo, tendo bastante paciência, bastante disciplina, todos podem chegar lá. E como que essa carteira começou? A princípio, pessoal, eu comecei exatamente do zero, tá? Se eu pegar aqui numa lupa como um todo, ó, desde quando eu comecei a investir na bolsa, perceba que eu comecei os meus primeiros investimentos aqui no ano de 2022. Então fui perdurando, tá? Realizando ali. Consequentemente, a carteira saiu ali, ó, dos seus 2 a 3 mil para essa faixa dos 200 mil, tá? Quando a gente considera no longuíssimo prazo, a gente observa que teve uma rentabilidade total nesses últimos 3 anos e 8 meses investindo de 154% de rendimento nesses anos. Vamos arredondar aí para 4 anos no tempo, tá? Pegando lá daquele fundo de 2021. Qual será que foi a minha rentabilidade anual composta, tá? Qual que será? Será que eu consegui superar a inflação e a renda fixa? É isso que a gente vai verificar já. Se eu colocar aqui, comecei a investir com os meus 19 anos, tá? Vou fazer aí 23 anos nesse ano, 154% de rentabilidade numa lupa de 4 anos, vamos arredondar aqui, eu consegui, né? Se eu colocar aqui 4 anos no tempo, 154%, está aqui bugado, pessoal, mas tá, eu já vou aqui traduzir para vocês. Eu consegui mais de 25% ao ano na média. É que infelizmente a taxa equivalente aqui parece que está acontecendo um probleminha, tá? Não está traduzindo aí a rentabilidade corretamente, mas sim, se você conseguir 150% em mais ou menos 3 a 4 anos, daí é uma média de mais ou menos 20 a 25% ao ano na média, tá? Então é uma rentabilidade muito grande, pessoal, porque você conseguir 20% ao ano de uma forma muito consistente, acaba por ser aí muito acima da média. E será, ó, pegando aqui, por exemplo, em juros compostos, se você tiver uma carteira de mais ou menos uns 100 mil investidos, você tem ideia do que é isso, ó? Se você tiver 100 mil, vamos supor, tá? Estou chutando aqui um patrimônio qualquer, você pode brincar aqui com o que você quiser, tá? Se você colocar 20% ao ano, há uma taxa de 10 anos aí mais ou menos, investindo, sei lá, um valor fixo, em 10 anos você terá um patrimônio aproximado de 958 mil reais, tá? Então perceba que 20% é uma taxa muito acima da média. E na carteira do canal, eu consegui exatamente isso. É que infelizmente aqui a taxa equivalente do Excel está dando algum probleminha, tá? Mas se você colocar aqui mediante esta fórmula, você vai verificar, se você colocar aqui 4 anos no tempo, né? E uma rentabilidade de 150%, era para estar dando aí mais ou menos uns 20%. Mas como eu falei, né, está aqui bugado. Mas se você colocar até mesmo aqui na própria calculadora juros simples, você vai ver que chega muito próximo a isso. Até porque para calcular juro composto tem que colocar numa lupa de longuíssimo prazo. Mas tudo bem, pessoal. Mas o ponto principal, o ponto de virada de chave para mim de fato foi a rentabilidade, foi a disciplina, a paciência. Mas eu separei aqui, ó, alguns pilares, tá? Do que eu fiz na minha estratégia
para conseguir esse crescimento bem acima da média. O primeiro fator é o comportamento, pessoal. Não tem jeito, tá? Se você está começando a investir agora, começando uma carteira, basicamente a paciência e a disciplina são os principais fatores que vão levar aí o seu patrimônio, a sua renda passiva em crescimento no médio e longo prazo. E eu posso usar de exemplo não somente eu, mas também o Barsi, tá? Que é aí um dos maiores investidores que a gente tem na bolsa. Perceba que ele investe há mais de 50 anos, tá? Você tem ideia disso? São mais de 5 décadas investindo. Então, se você coloca, por exemplo, aqui até no próprio juro composto, vai 20% ao ano durante 50 anos e finge que ele ficou aqui aportando R$1.000, isso aqui é apenas uma estimativa, ele atingiu um patrimônio de 1,5 bilhão. É por isso que ele é bilionário, por conta do tempo, pessoal. Quanto mais tempo se passa, maior será o seu patrimônio lá no futuro. Esse é o importante que vocês precisam saber, tá? Você conseguir um patrimônio acima da média, você vai ter que esperar, pessoal, porque, claro, a rentabilidade pode ser maior? Pode, mas mesmo tendo uma rentabilidade muito acima da média, o que difere basicamente os vencedores na bolsa é o tempo, é ali o horizonte que você tem de longo prazo. Então, esse aqui é o primeiro pilar. Paciência e disciplina. O segundo pilar, pessoal, que acaba aí sendo muito ignorado, é investir em ações. Como assim, Pablo? Exatamente, pessoal. Se você quer ter um crescimento muito acima da média, ou seja, um crescimento com uma rentabilidade anual composta interessante, ganho de capital, bons dividendos, não tem como, você vai ter que investir em ações, porque os fundos imobiliários, eles não crescem tanto aí quanto as empresas, porque as empresas, elas são mecanismos vivos, tá? Elas conseguem se adaptar em qualquer ambiente que você tiver, seja no mercado, seja em qualquer ambiente que você tiver aí, as empresas, elas conseguem se adaptar e elas conseguem repassar preços sobre a inflação, acima da inflação do período, tá? Então a empresa tanto cresce, como também distribui uma parte desse resultado para os investidores. Consequentemente, as ações é o único mecanismo que você tem de investir nesses negócios promissores lá no longo prazo. Então tá, você ter uma carteira, principalmente para você que está começando do zero, está na fase de construção patrimonial, eu sigo por esta lógica, tá? Aí vai de cada investidor. O que eu fiz? Eu concentrei 100% dos meus investimentos na parte de ações. É isso que fez aí o meu patrimônio crescer fortemente, né? Quando você pega aqui, ó, olha o crescimento explosivo aqui na carteira, justamente por esse fator, por eu correr um risco maior em empresas, mas não é um risco de quebra, tá, pessoal? Não é um risco de que vai quebrar e tudo mais. É tecnicamente aí, pessoal, de você conseguir, né, algo que te proporcione uma rentabilidade maior e sejam boas empresas. Até porque, claro, eu coloquei até um adendo aqui, né? Ações de boas empresas, tá? Ou seja, se você considerar aí boas empresas que nunca vão quebrar. Bancos, seguradoras, energia, saneamento, empresas que basicamente uma população não consegue viver sem. E algumas das ações da carteira que eu invisto aqui, que eu tenho maior posição, a primeira é o Banco do Brasil, que acaba sendo um banco bastante resiliente, tá? Bom pagador de dividendos, barato para longo prazo. Segunda ação que eu tenho com bastante posição aqui na carteira também é o Itaú. Perceba que eu tenho uma posição interessante no Itaú. Hoje ele representa a segunda maior posição, 24% da carteira total. E a terceira é uma tese mais de crescimento, que também é uma boa empresa, a BR Partners, tá? Que eu também possuo uma participação interessante, tanto para bons recebimentos de dividendos e para o longo prazo um potencial de ganho de capital. Meu foco nesse vídeo não é se aprofundar muito nessas empresas, mas eu trouxe aqui de escopo para vocês verem que são empresas de qualidade. O Itaú sendo bem sólido, tá? Crescimento constante no resultado, bons pagamentos de proventos, está barato. Banco do Brasil também segue pela mesma linha, mesmo sendo cíclico relativo ao agro, é um banco que sim tem um potencial muito bom para longo prazo. E a BR Partners também, a BR Partners já é uma small cap, tá? Uma empresa com uma baixa capitalização de mercado, também tem um potencial de expansão interessante e pode pagar bons dividendos. E aí, pessoal, a gente entra num outro fator aqui da minha jornada, que é dividendos, tá? Tanto que eu até coloquei aqui, ó, dividendos é a chave, não tem como. Para você conseguir ter uma rentabilidade muito acima da média, você vai precisar de dividendos, pessoal. Não tem jeito, tá? Os dividendos é o principal mecanismo que vai fazer sua carteira crescer para longuíssimo prazo. Eu, por exemplo, na minha carteira, mesmo que aí o Banco do Brasil esse ano teve um baque no provento, fazendo aí caindo por 5%, se eu considero como um todo, tá? Eu tenho aí mais ou menos um yield médio de 8 a 9% ao ano, porque as outras ações da minha carteira também têm pago bons dividendos. E o Banco do Brasil, por um longo período, tem pago e vai voltar a pagar aí
para médio e longo prazo. Então pense da seguinte forma, uma lógica bem simples, tá? Se você pegar aqui, ó, a calculadora e colocar de que sua carteira gere de dividendos pelo menos de 8 a 10% ao ano, vamos colocar 8, tá? Porque a gente fica aí mais no conservadorismo mesmo, a gente não vai ser tão otimista aqui nessa carteira, tá? Se você colocar 8% ao ano em dividendos, pessoal, somado a um crescimento das empresas de 8, superando aí levemente a inflação, e você coloca uma taxa de reaplicação dos dividendos mais valorização da ação, o que você tem? 19% ao ano na média, então você já consegue uma rentabilidade de quase 20%. Tá vendo a importância do dividendo? Fora que no Brasil, tá, que acaba sendo aí um país emergente, o dividendo, ele acaba sendo a principal aí, o principal componente de retorno para o acionista no médio a longo prazo. Então não ignorem, os dividendos é o principal fator que vai fazer você aí mudar de patamar. O quarto fator, pessoal, preços vantajosos barra assimetria. Eu até coloquei isso aqui, tá? Para vocês conseguirem verificar com facilidade. Como assim preços vantajosos, Pablo? Tecnicamente você pegar uma ação barata, uma empresa que seja boa, de qualidade e que esteja cotada abaixo do seu valor intrínseco, abaixo do seu valor real. Porque aí você vai conseguir tanto um retorno via dividendos, como consequentemente um potencial de reprecificação da ação. Eu vou utilizar aqui de exemplo o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil hoje está sendo negociado por 0,67 de PVP, só para ele voltar na média histórica dele, que ele vale pelo menos ali uma vez valor patrimonial, as ações do banco precisariam se valorizar 49% na cotação. Você já pode ter um ganho de capital bem interessante. Imagina isso aliado a bons dividendos. Vocês entenderam a estratégia? É você comprar boas ações de boas empresas a bons preços, tá? Esse é o ponto que você precisa cravar. Se você conseguir aliar este fator, eu acredito que fica quase que impossível, nada é recomendação de compra ou de venda, você perder dinheiro com ações. Principalmente se você perpetuar isso lá no longuíssimo prazo, pessoal. Porque pegar um bom preço, uma boa empresa, você sabe de que vai ser a coisa certa. Pelo menos o seu capital vai ficar sendo remunerado via dividendos e no futuro o mercado pode pagar múltiplos mais elevados nessa empresa e você também ter um ganho de capital bastante interessante. E para você conseguir essas rentabilidades maiores, de 25%, de aproximadamente aí 30% ao ano, não tem jeito, tá? Você vai precisar ter aí preços vantajosos com assimetria, porque se você pagar caro, mesmo que seja uma boa empresa, você não vai conseguir um retorno tão interessante assim, tá? Então, pessoal, precisa focar em empresas baratas. E o quinto fator é a constância. Não tem jeito, pessoal. Perceba que são 5 fatores muito tranquilos, tá? Mas a constância de você se manter fazendo aí isso durante anos e anos. Porque imagina, na primeira queda que tem, a pessoa já quer vender. Imagina só se na primeira queda que o Banco do Brasil teve, eu fosse vender as minhas posições. Aí eu pegava o dinheiro, já saí perdendo, aí comprava outra, aí caía de novo. Você fica aí fazendo esse efeito dominó que vai destruir seu capital. Então, às vezes, o melhor a se fazer é você comprar a empresa e esquecer, tá? Pensar aí de que você vai colher os frutos dessa empresa pelo menos daqui 5 a 10 anos. Você tem que ter horizonte de longo prazo. A não ser, claro, que você já tem um grande recurso, que você já tem aí 10, 5 milhões, você já colocou numa empresa e já vai começar a usufruir dos dividendos. Mas mesmo assim, para quem está investindo em ações, o horizonte tem que ser de longo prazo, porque esse retorno não vai ser rápido, tá? Vai ser um retorno que vai ser cumulativo ao longo do tempo. Se você quiser curtíssimo prazo, vá para renda fixa, que aí você vai ter o dinheiro ali a qualquer momento e ainda vai receber um juro. Agora, se você quer algo consistente, crescimento patrimonial e renda passiva de verdade, você vai precisar aí focar nas empresas e ter esse horizonte de longo prazo. Porque se você pensar a curto prazo, você não vai conseguir crescer esse patrimônio lá na frente, tá? Então, assim, usufruir dos dividendos é o principal fator que você está investindo em ações, mas também a gente não pode ignorar o ganho de capital. As ações se valorizarem lá no futuro, acaba trazendo aí pra gente também um retorno bastante interessante, tá? Hoje na minha carteira, eu tenho esses 200 mil aí, investido em 6 ações, tá? A primeira ação aqui da carteira, Banco do Brasil, representa 43%, Itaú, segunda empresa, 24%, BR Partners, 14,5% da carteira total, BB Seguridade, 8,2% da carteira total, Petrobras, 6,95% da carteira total e temos as ações da Vale, representando quase 3% da carteira total. O que eu pretendo fazer? Segurar para longo prazo. Eu não pretendo aqui vender nada, pelo menos para os próximos 10 anos, tá? Para ver o que vai acontecer aí nessa carteira. E pessoal, quando você compra ações, você não compra para vender. Você compra para ter retorno para longuíssimo prazo. Você só vende se tiver muito caro e acabar tendo alguma outra oportunidade. Então assim, esse é meu horizonte aí
pelo menos com ações para os próximos anos, tá? Outro fator que eu acho que poderia ser um balizador de retorno nessa carteira até mais rápido do que o esperado é a própria queda na taxa Selic. Perceba que já estamos em 2026 e o Banco Central prevê uma queda na Selic para os seus 12,25%. E por que eu tô olhando para a Selic, pessoal? Porque a carteira do canal, mais de 80% dela está em bancos, tá? Setor financeiro. Se eu pegar aqui, ó, fazer uma soma, tá? Banco do Brasil mais Itaú e somar com BR Partners, perceba que boa parte da carteira está concentrada em ações do setor bancário. Então, se a gente tiver um arrefecimento da taxa Selic, isso aqui tende a beneficiar o setor financeiro como um todo. Logo, a carteira pode se valorizar fortemente e ainda por cima, tá? Com os bancos aí tendo um lucro líquido maior com uma Selic menor, consequentemente terá maiores dividendos essa carteira olhando para médio e longo prazo. Então, pessoal, essa daqui é a minha carteira de ações, só que agora vocês devem estar se perguntando, nossa, Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí que tá, eu comecei a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim que já sou investidor mais avançado, não faço a mínima ideia por onde começar e também aí algo que proporcionasse facilidade. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, você tem aí mais de 100 ações nessa planilha e ainda por cima, pessoal, totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, com teus melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço, teto, projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você vir aqui, ó, na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem, tá? Como está a carteira de ações aí de vocês e o que vocês estão mirando para longuíssimo prazo. Em particular, acho que essa carteira tem muito futuro, basta aí a paciência de esperar lá na frente para ver como que serão os frutos dessa carteira. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!